Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Eu estou aqui gravando esse estudo para vocês porque tivemos um probleminha na última quarta-feira e estou regravando novamente o nosso estudo. Estamos então na sequência aqui do capítulo 2, versículos de 5 a 7, na continuação da carta de Tiago. Nesse capítulo, Tiago continua desenvolvendo o tema da acepção de pessoas, não é? Nos ensinando que nós não podemos praticar esse tipo de discriminação, segundo os princípios bíblicos, porque é pecaminoso. E aqui ele continua então e ele vai dizer que há algo de errado com a discriminação de pessoas no versículo 5 do capítulo 2. Você pode deixar aberta aí a sua Bíblia, neste capítulo 2, dos versículos 5 a 7. São apenas dois versículos. Deixa eu aproveitar e ler aqui para você. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, também na sua casa. Tiago, capítulo 5, capítulo 2, versículos de 5 a 7, que ele diz assim: Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Então veja que é uma palavra de orientação, de exortação de Tiago à igreja nessa questão da acepção de pessoas. Vocês já sabem, muitos naquele grupo, né, de cristãos a quem Tiago escreve, estava dando um tratamento hum, humilhante aos mais pobres e aos mais ricos. Eles estavam dando um tratamento mais exaltado, mais glorioso. E Tiago diz que isso não é bíblico, isso não é cristão. Então, ele já exortou antes sobre a questão da acepção de pessoas com base na aparência, advertindo que quando nós fazemos isso, nós nos tornamos como juízes. E o problema maior é que nos tornamos juízes, nesse contexto, movidos de perversos motivos ou motivações em nosso coração. Uma motivação perversa, injusta. Agora aqui, então, meus irmãos, ele acrescenta que agindo assim, nós estamos distorcendo a maneira como Deus vê as pessoas. Né? Como é que Deus vê os pobres? É, Ao dizer, ouve, amados irmãos, aqui no texto que eu li para vocês, Tiago então se coloca como alguém que tem autoridade da parte de Deus para falar para os cristãos, como sendo o pai espiritual deles. E assim, então, ele exorta esses cristãos. Ele deseja que eles ouçam com bastante atenção o que ele vai dizer, que é muito importante, porque ele vai mostrar como Deus vê os pobres. Isso também é muito importante para nós entendermos. E lembrarmos que para Deus não há a questão da acepção de pessoas, como ele mostra aqui também. E Deus vê os pobres, no contexto aqui dos eleitos, né, dos crentes, Deus vê os pobres como pessoas ricas na fé. Né? Tiago aqui vai nos dizer que Deus escolheu os que para o mundo são pobres, mas para serem ricos na fé. Né? É só nós olharmos para o contexto nosso de igreja. Não, a nossa igreja não é uma igreja de gente ricas. Né? Não que a riqueza seja um impedimento para Deus salvar. Deus salva quem Ele quer. Mas observe o contexto da nossa igreja de pessoas humildes, mas Tiago está dizendo que são ricas porque têm a fé. A escolha da igreja em relação aos pobres, né, esses crentes estavam menosprezando os pobres, essa escolha deles está na contramão da escolha de Deus. Deus não menospreza os pobres, especialmente os seus eleitos. Pelo contrário, Tiago declara aqui que Deus escolheu os pobres
da perspectiva do mundo, né? O mundo julga e menospreza menospreza os pobres, que são pessoas desprovidas de recursos, de bens, de uma vida confortável, e Deus escolhe muitos destes para serem ricos na fé. Isso não significa, portanto, né, também, que todo pobre foi eleito por Deus para a salvação. O alvo aqui de Tiago não é esse, o alvo dele é esclarecer o contraste que há entre a maneira como o mundo vê e trata as pessoas e como Deus trata as pessoas. O mundo considera o exterior. Muitas vezes nós também caímos nessa tentação de acepção de pessoas e tratamos as pessoas pela roupa que ela usa, pelos bens que ela tem, pela beleza física, né, os seus bens materiais, mas Deus, ele observa o quê? Segundo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, Deus observa o coração. Deus não está preocupado com a nossa aparência externa, né? O fato de Deus ter escolhido os seus eleitos, na grande maioria pessoas humildes, pessoas pobres deste mundo, é só a gente analisar os 12 apóstolos, né, a condição deles, nos ensina que Deus deseja abater o orgulho, a soberba dos homens que se vangloriza naquilo que eles têm, naquilo que eles possuem, e que para Deus isso é o menos importante, de acordo com João 7, 48. Nós que somos cristãos, nós não podemos fazer como o mundo faz, tratar as pessoas com discriminação. A escolha de Deus confunde os que veem as coisas do ponto de vista externo, né, não do íntimo, do coração. Deus vê por uma outra perspectiva. E nós também devemos considerar não os valores temporais, mas os valores eternos. Quando nós discriminamos os irmãos pobres, as pessoas pobres também desta vida, nós estamos agindo igualzinho ao mundo, não é? Igual as pessoas incrédulas que tratam de acordo com a aparência. Mas, como filhos de Deus, nós não podemos agir assim. Nós precisamos entender a maneira correta e agir e tratar, né, as pessoas da maneira correta. Aqui Tiago nos lembra que Deus escolheu a maioria de seus filhos entre os pobres, né? Você tem o texto de Sofonias, capítulo 3, versículo 12, Mateus 11, 5. A gente pode ver esse texto de Mateus, capítulo 11, versículo 5, por exemplo. Você tem aqui, olha, ele diz, o próprio Jesus, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. O ministério de Jesus foi voltado e alcançou, na sua grande maioria, os pobres. Então, esta é a verdadeira riqueza que durará para sempre. A fé, o dom da fé, a certeza da nossa salvação em Jesus Cristo. Esses textos também relatam isso. Eu vou pegar aqui apenas o texto de Efésios, capítulo 3, versículo 8, que diz o seguinte: a mim, o menor de todos os santos, diz Paulo, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Deus. Os gentios, todo aquele que não é judeu, que era menosprezado inclusive pelos judeus, né? Os judeus não se relacionavam com os gentios porque consideravam imundos, e aqui Paulo está dizendo que ele foi escolhido para pregar o evangelho aos gentios. Os pobres, então, são também herdeiros do reino de Deus. Deus prometeu a estes que ele ama. O seu reino é superior ao reino deste mundo, isso sem dúvida nenhuma. O reino de Deus ultrapassa toda a glória deste mundo. E aí nós podemos ver aqui, que a maioria dos crentes são pobres para o mundo, mas em Jesus Cristo, o que eles são? São herdeiros de Deus, das riquezas e de toda a glória do Senhor. Eles então aguardam os cristãos entrar nessa posse, na posse dessa riqueza gloriosa, enquanto nós vivemos aqui neste mundo, um mundo de lutas, um vale de lágrimas muitas vezes, nós vivemos
nesse contexto, mas a nossa esperança e a nossa confiança está no Senhor, né? E você que me ouve e que crê na palavra de Deus também está entre eles. Você também que tem essa fé, você vive neste mundo, mas aguardando o cumprimento dessa promessa maravilhosa. O versículo 6, ele então faz uma exaltação. Menosprezastes o pobre. Isso significa desonrar o pobre. Tiago denuncia aqui essa atitude entre alguns crentes em relação aos pobres, que é um contraste em relação à atitude de Deus para com as pessoas, especialmente os pobres, que Deus escolhe para honrá-los com a sua graça e com a fé. Ao negar assento aos pobres, no contexto aqui da carta de Tiago, quando eles mandam os pobres sentar no chão, né, no estrado dos pés, como é o termo usado aqui por Tiago, quando eles entravam na igreja, para dar lugar de honra aos ricos, significava desonra aos pobres. Eles estavam humilhando, né? Mas a Bíblia diz que desonrar aos pobres é desonrar a Deus. Ofender aos pobres é ofender a Deus. Eu quero ler alguns textos aqui para vocês. Salmo 14, versículo 6, por exemplo, o salmista diz assim: meteis a ridículo o conselho dos humildes. Quer dizer, vocês ridicularizam o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Olha o texto de Provérbios, capítulo 14, versículo 31, que diz assim: o que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Olha que texto tão claro, né? Então, por isso que é dito aqui que quem desonra o pobre, desonra, na verdade, a Deus. E Tiago vai continuar exortando esses cristãos, lembrando a eles de duas atitudes que eles estão tendo para com os ricos. Primeiro, aliás, os ricos estavam tendo essas atitudes para com eles, para com os crentes. A primeira, especialmente os crentes pobres, era de opressão. Os ricos oprimindo, explorando. Capítulo 5, versículos de 1 a 6, Tiago deixa isso muito claro. Aliás, não é diferente do contexto dos nossos dias. Muitos ricos, empresários, fazem exatamente isso com as pessoas de maneira em geral, né? Mas a igreja, os crentes principalmente, precisam tomar cuidado, né? Os cristãos ricos não podem também cometer esse pecado. E Tiago está lembrando aqui que esses cristãos pobres que exaltavam os ricos da sua época, Tiago está dizendo, olha, são os ricos quem oprimem vocês. Os ricos que os crentes honravam nas igrejas, em detrimento dos pobres, eram os mesmos que os oprimiam, mudando o salário, deixando de pagá-los, enriquecendo-se às custas do suor dele. E esses crentes estão aqui exaltando esses ricos que os tratam assim. A segunda atitude que Tiago exorta aqui a igreja, ele lembra que esses ricos, além de oprimirem os pobres, eram eles quem os denunciavam, arrastando muitos deles para os tribunais. Os primeiros cristãos costumavam ser arrastados pelas autoridades aos tribunais para se defenderem da acusação de traição, de sedição, de revolta por causa da sua fé. Vocês sabem muito bem que a igreja cristã foi perseguida no primeiro século. E Tiago está lembrando, olha, dentre aqueles que estão acusando vocês, estão os ricos, e vocês estão aí tratando eles com honra. Porém, ele continua aqui, eles eram não apenas condenados nos tribunais, os crentes, mas muitos deles eram até mortos, conforme o capítulo 5, versículo 6 de Tiago, como ele mostra aqui. Então, Tiago exorta esses crentes dizendo que eles são, esses ricos, dizendo que eles são opressores, que eles são cruéis e que, no fundo, eles são inimigos de Deus. Ao entrar nas igrejas, eles estão recebendo esse tratamento especial por parte dos crentes pobres, enquanto Deus escolheu os pobres que esses crentes estavam humilhando para serem ricos na fé. E agora eram menosprezados pela igreja, por muitos dentro da igreja, por serem pobres, né? Então, era grande o pecado que aqueles crentes estavam cometendo. E não somente deles,
mas de todo crente que se deixa guiar pelas aparências. Nós não podemos deixar guiar pelas aparências das pessoas, pelos bens que ela possui, para tratá-las de acordo com as suas posses. E aí ele diz aqui, não são estes os ricos que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Blasfemar, vocês sabem que significa falar mal, difamar, depreciar mediante palavras a alguém. É possível que esse bom nome que ele fala aqui aponte para o nome de Jesus Cristo, né? Ou ainda a possibilidade dele estar se referindo aos cristãos, ao fato deles serem reconhecidos como cristãos, né? Muitos crentes e a igreja como um todo, depois de um certo período, passou a ser reconhecida na sociedade como cristãos. O que é um cristão? Seguidor de Cristo Jesus. Então, esses ricos estavam blasfemando o bom nome de Jesus Cristo. Embora Tiago fale aqui de forma genérica, se referindo aos ricos, ele pretende corrigir aqui os seus leitores e também a igreja nos dias de hoje, que estavam agindo de maneira incoerente com a fé, discriminando os pobres. O ponto é exortar os crentes que davam um tratamento especial segundo a aparência, né, o externo, e não com base na lei do amor. Esse é o ponto aqui importante da nossa lição, que nós vamos continuar falando no nosso próximo estudo, né? Mas veja, qual é o ponto aqui importante de Tiago, então? Ele está dizendo, ao invés de vocês tratarem uns aos outros, né, pela aparência, fazendo essa acepção de pessoas, de acordo com o bem que elas possuem, qual é o grande ensinamento do Senhor Jesus Cristo? É que nós devemos tratar as pessoas com base no amor de Deus, o amor ao próximo. É o segundo grande mandamento. Ame ao seu próximo como a você mesmo. Ou seja, trate o seu próximo como você gostaria de ser tratado. Você não vai tratar a pessoa com base na aparência, nos bens que ela possui, desejando que você também seja tratado assim e não pelo que você é como ser humano, como pessoa, né? Então nós devemos tratar o próximo com base no amor de Deus para com as pessoas de maneira geral. E aí implica numa coisa importante, porque nós fomos alvos deste amor de Deus em nossos corações. E eu pergunto, você mereceu o amor de Deus? Será que nós merecemos o amor de Deus? É assim também que nós devemos tratar as pessoas à nossa volta, independente se ela merece ou não ser amada e ser respeitada por nós, mas nós devemos amá-las, considerá-las, respeitá-las, tratá-las com honra, sobretudo porque cada pessoa carrega a imagem de Deus, ou seja, foi criada a imagem e semelhança do nosso Deus. Honremos as pessoas, criaturas de Deus, e assim nós estaremos honrando ao próprio Deus. Eu quero ainda orar por você nesse instante. Senhor, obrigado pela tua palavra que nos instrui, ó Pai, como nós devemos tratar uns aos outros, ó Deus, e que nos exorta, nos adverte, que nós não podemos tratar as pessoas com base na aparência. Senhor, nos ajude a tratar as pessoas com base no amor do Senhor. Que o Senhor nos dê disposição e sabedoria, Pai, para te obedecermos e te honrarmos também nisso, de maneira especial, honrando as pessoas mais humildes também e pobres entre nós, não menosprezando-as, como faziam muitos desses cristãos. É no nome de Jesus que eu te peço e agradeço. Amém. Meu querido, minha querida, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.